de todo o nosso coração, toda a nossa felicidade, nós temos que render graças ao Senhor e adorá-lo todos os dias em espírito e em verdade. Então vamos dizer: Senhor, te quero. Silêncio
Perdoar. Hosana nas alturas.
Santo. Muito obrigada por todas as bênçãos que o Senhor tem derramado, Pai, nas nossas vidas, na vida da nossa igreja, Senhor. Te agradecemos pela Tua misericórdia diária, Senhor, pela Tua graça, Pai, que vem nos abençoando, que vem nos perdoando, Pai, nos ajudando, Pai, a sermos melhores, Senhor. Tenha misericórdia de nós, ó Pai, continua nos protegendo, Senhor, esteja conosco durante todo o culto, ó Pai, que a Tua palavra, Senhor, ela possa encher os nossos corações, para que nós saiamos cheios, ó Pai, do Teu Espírito Santo. É isso que te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Poder sentar. Malaquias capítulo 3, versículos de 6 até o versículo 12. Deus fala para Malaquias ao povo de Israel dizendo o seguinte: porque eu, o Senhor, não mudo. Por isso vós, ó filhos de Jacó, não sois consumidos. Desde os dias de vossos pais vos desviastes dos meus estatutos, e não os guardastes. Tornai-os para mim, e eu me tornarei para vós outros, diz o Senhor dos Exércitos. Mas vós dizeis: em que havemos de tornar? Roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais, e dizeis: em que roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Com maldição sois amaldiçoados, porque a mim me roubais, vós a nação toda. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. E provai-me nisto, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir a janela do céu, e não derramar sobre vós bênçãos sem medida. Por vossa causa repreenderei o devorador, para que não vos consuma o fruto da terra. A vossa vida no campo não será estéril, diz o Senhor dos Exércitos. Todas as nações vos chamarão felizes, porque vós sereis uma terra deleitosa, diz o Senhor dos Exércitos. Eu queria ler uma história antiga, até o livro é antigo. Vocês estão vendo aqui que a capa do livro já é bem antiga, né? Então, tem umas ilustrações aqui muito interessantes. E uma delas tem por título uma pergunta: uma vaca ou um repolho? Uma vaca ou um repolho? E o autor começa dizendo assim: João, um moço nascido na colônia de Quênia, ia pregar. Levantando-se, encarou a mesa de frente, onde pela manhã havia se apresentado. Antes de pregar, disse ele: desejo contar alguma coisa que tenho no coração. Olhem estas moedas. Ele tinha 2 moedas nas mãos. Elas não são suficientes para oferecer a Deus por tudo o que nos tem dado. Por quê? Disse ele. Porque é como se uma pessoa, tendo grandes rebanhos de gado, colhesse em sua horta um repolho e o levasse para apresentar a Deus como sua oferta. Um repolho em lugar de uma vaca. Sua santa palavra condena tal ato. Seremos julgados por oferecermos uma oferta mesquinha. Em Malaquias lemos que o homem que não leva a Deus uma oferta decente o está roubando. Isto nos deve envergonhar. Estamos sendo mesquinhos quando chegamos até aqui e colocamos sobre a mesa um tonguilo, cerca de 2 centavos. Gastamos muito mais que isto em nossa alimentação. Diria hoje, nos shoppings, com coisas, até com crédito no celular, nós gastamos muito mais hoje do que com aquilo que nós damos a Deus. Por que não darmos, então, uma oferta maior ao Senhor? Continuou ele em tom afável. Agora, se realmente não tens alguma coisa para dar, dá-te a ti mesmo. Trabalha para ele. Conta a história de Jesus a alguém que está no caminho tortuoso e nunca a ouviu. Então ele pregou seu sermão simples, bom e abençoado por Deus. No encerramento, 2 moças, 4 rapazes, um homem e uma senhora idosa vieram à frente e receberam a Cristo como Salvador. Uma moeda ou um repolho não é difícil de se dar, mas uma vaca é diferente. Davi disse certa vez: não oferecerei ao Senhor meu Deus holocaustos que não me custem nada. Aquelas palavras ressoam aos meus ouvidos até hoje. Uma vaca ou um repolho? Que estou eu dando ao Senhor? Uma vaca ou um repolho? Estou dando algo que me custa ou algo que eu posso descartar?
que eu não preciso, que não tem nenhum valor para mim, eu entrego então para Deus. Se sobrar, eu entrego então para Deus. Não sobra, eu nem entrego. E queridos, a gente precisa pensar muito nisso, porque Deus sim, Ele quer ver não o dinheiro, Ele quer ver o seu coração. Quando a gente não dá a oferta ao Senhor, não dá o dízimo, a gente está expressando um coração que ama mais o dinheiro e que não confia plenamente em Deus em relação ao seu sustento, em relação à sua vida financeira. Não é questão de dinheiro, não é nem quantidade, é questão de coração, fidelidade. E aliás, todos os pecados, não são os pecados o problema, é o coração de onde surgem os pecados. E a gente precisa pensar seriamente nisso. Como é que eu estou agindo também nessa área da minha vida? Depois de pensarmos nisso, queridos, e vendo o texto bíblico da Palavra de Deus, vamos cantar o hino que nós temos aí na nossa liturgia. É o hino 218, queridos. Vamos ao som. Vamos ficar de pé mais uma vez. Para aqueles que trouxeram o serviço de oferta, não se sinta constrangido se você não é membro da igreja. Isso é para membro da igreja, queridos. Crentes. 218. Tua vontade faz ao Senhor, eu sou feitura, tu és o autor, molda e refaze todo o meu ser, segundo as normas do teu querer, tua vontade as ofertas e os dízimos que nós devemos a Ti, ó Pai. O Senhor tem sido bondoso, o Senhor tem nos dado muito, Pai, e em troca a gente tem devolvido tão pouco, Pai. Ajuda-nos, ó Pai, para que nós possamos ter um crescimento na nossa fé, ó Pai, e que nós possamos entender realmente essa doação, Pai, que nós fazemos a Ti através dos dízimos e das ofertas, Pai. Ajuda-nos, Pai, para que nós possamos entender que o Senhor não precisa nada disso, Pai, que o Senhor não necessita de dinheiro algum, Pai, mas que é uma oportunidade de nós mostrarmos a nossa fé em Cristo Jesus, Pai, e que esse dinheiro seja bem aplicado e que as coisas que Ele for comprar possam ser bem aproveitadas, Pai, e tudo isso, Pai, seja para a Tua honra e para a Tua glória, Pai. Amém. Tudo isso, Pai, eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém. Abrir a palavra de Deus. De Marcos, capítulo 13, versículo 32 a 37. E pelos cantos, até agora ensoados, nós já
pensar um pouco sobre o que vamos falar nessa noite. Marcos 13, 32. Marcos 13, de 32 ao 37. Eu vou estender a leitura do 28, queridos, até o 37, que a gente vai entender melhor o que Jesus está ensinando aqui, né, no seu sermão profético. Aprendei, pois, a parábola da figueira. Quando já os seus ramos se renovam e as folhas brotam, sabeis que está próximo o verão. Assim também vós, quando vires acontecer estas coisas, sabeis que está próximo às portas. Em verdade vos digo que não passará essa geração sem que tudo isto aconteça. Passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Mas a respeito daquele dia ou hora, ninguém sabe, nem os anjos no céu, nem o Filho, senão o Pai. Estais sob aviso, vigiai e orai, porque não sabeis quando será o tempo. É como um homem que, ausentando-se do país, deixa a sua casa, dá autoridade aos seus servos, a cada um a sua obrigação, e ao porteiro ordena que vigie. Vigiai, pois, porque não sabeis quando virá o dono da casa, se à tarde, se à noite, se ao cantar do galo, se pela manhã, para que, vindo ele inesperadamente, não vos ache dormindo. O que, porém, vos digo, digo a todos: vigiai. Vamos orar mais uma vez? As crianças vão para o aniversário, né? Elas estão saindo, então, graças a Deus, estão aí sendo acompanhadas. Pai Santo, obrigado, porque Tu estás conosco. O Senhor cuida de nós e nos ensina tudo o que nós devemos fazer para estarmos, ó Deus, dispostos. O que devemos fazer também até a volta de Cristo. Ensina-nos, guarda-nos do mal, fala ao nosso coração, em nome de Jesus. Amém. Queridos, sobre a volta de Cristo, muita coisa tem sido dita. Em 2012 foi um pandemônio, né? As pessoas esperavam 12 de 12 de 2012 como sendo o fim do mundo. Já estamos em 2014 e as profecias humanas fracassaram mais uma vez, porque as pessoas não dão ouvidos ao que a Bíblia diz. A Bíblia diz que ninguém sabe o dia e a hora da volta de Cristo. Ninguém nunca vai saber o dia e a hora, porque Jesus ele disse que vem, mas ele não disse o dia e a hora. Isso de propósito, porque tem efeitos positivos a gente não saber e tem efeitos negativos se a gente soubesse. Alguns dizem que se a gente soubesse só ia deixar como a gente faz no dia a dia, né? Você sabe de fazer alguma coisa, por exemplo, tem um trabalho para entregar na faculdade, dia 30 de abril. Tem gente que começa a fazer o trabalho e soube desse trabalho em janeiro, dia 30 de janeiro. Tem gente que vai deixar para fazer o trabalho, começar o trabalho no dia 30 de abril, vai entregar até meia-noite. E aí a gente é assim, né? Então não tem jeito. Evitando isso, dizendo assim, você não sabe o dia nem a hora. Quando o professor diz, ó, você tem que fazer um trabalho, mas o dia e a hora vai chegar de repente. É amanhã você tem que entregar. E aí você tem que entregar. Um professor do mestrado agora está fazendo isso. Ele não disse o dia que vai pedir o trabalho. E eu tenho que ler 1000 páginas. Ele vai dizer assim, ó, é hoje, é amanhã. E eu vou ter que ter declarado que li. Então o que é que a gente faz? Se antecipa. Se prepara para fazer a entrega do trabalho. Mas nós brasileiros costumamos deixar as coisas para a última hora. Procrastinamos as coisas, deixamos para depois. E isso você não vai poder fazer com a volta de Cristo, você não sabe o dia nem a hora. Então você deve estar preparado hoje. Porque Jesus pode voltar hoje. Não é? Hoje ele pode voltar. Outra coisa também benéfica é se você soubesse o dia e a hora, você ia ficar muito preocupado com o dia e a hora e não ia ficar preocupado com o que você tinha que fazer. Tinha gente que só ia ficar preocupado com isso. Como fazem aqueles quando são anunciados, olha, Jesus vai voltar em 2012. O que é que acontece? Tem gente que abandona trabalho, tem gente que abandona família, tem gente que abandona tudo para ir para monte, para ir para uma cidade que alguém está preparando, porque disseram, inclusive, que tem que ir para tal lugar. E aparece aqueles charlatões, né? Que dizem, ó, venda a sua terra, mas passa o meu nome. Né? Venda a sua terra, não venda, mas abandone. Eu quero, passa o meu nome a terra. Você não vai precisar, mas no céu você não vai precisar dessa terra. Então você já passa tudo com o meu nome. E aí, então você vai agora se reunir, porque Jesus está voltando, você não vai precisar. Tem gente que pede para trazer o dinheiro, o dia que você estiver em casa, traga tudo, porque Jesus vai voltar, você não vai precisar de dinheiro.
E aí, queridos, Jesus dizendo, ele não sabe o dia nem a hora. Quem está atento a isso que Jesus disse, não cai nessas ciladas de charlatões. Para a gente, não adianta o camarada dizer, olha, Jesus vai voltar dia 30 de abril, você precisa me dar tudo que você tem. Eu vou dizer, eu tenho dívida. Você vai sair mal nessa, porque eu passo minhas dívidas para você. Você quer? Meu boleto do carro, meu boleto da escola, dos livros, eu passo tudo para você, só tem dívida. Né? Então você vai se dar mal se fizer isso comigo. E também porque eu vou dizer para ele o que Jesus disse, olha, você está mentindo, porque ninguém sabe o dia nem a hora da volta de Cristo. E a gente tem que colocar isso no coração, querido. Você tem que ter certeza disso para não se deixar enganar por falsos profetas, por falsos cristos. Não caia nessa, vai chegar muita gente, e tem muita gente por aí anunciando, e já teve e vai continuar tendo gente anunciando a volta de Cristo. Decora esse versículo aí no versículo 32 de Marcos capítulo 13. Mas a respeito daquele dia ou hora ninguém sabe, nem os anjos no céu, nem o Filho, senão o Pai. Que sabedoria de Deus nos deixar sem saber, por esses dois motivos, no mínimo. Teriam outros, mas esses dois já não são suficientes para a gente dizer assim, Senhor, obrigado, porque o Senhor não revelou o dia nem a hora. Eu não tenho que me preocupar com o dia nem a hora, eu tenho que me preocupar então em como eu vou estar vivendo no meu dia a dia, na minha vida. Eu tenho que me preocupar nas minhas coisas mesmo que eu tenho para fazer. Agora eu tenho que fazer algumas coisas aqui que o Senhor ensina. Para você não ficar preocupado com o dia e a hora, depois de ele dizer isso, aí ele fala assim, estais de sobreaviso. Vigiai. A primeira coisa aí é vigiar. E vigiar, irmãos, tem a ver com você estar acordado. Dá para vigiar dormindo? O que é que acontece com o sentinela quando ele dorme? Ele deixou de vigiar. Se você pegar um guarda numa guarita dormindo, você vai dizer o quê? Eita, negligente, lá vem o ladrão. Acorda, sujeito. Você tem que estar acordado. Então você tem que estar acordado. Tem um vídeo que a gente viu ontem, e acordado, irmãos, não no modo soneca, inclusive. Eu vou repetir isso, porque tem um vídeo que a gente viu ontem que chamou muita atenção. E já tem uma síndrome, né? Uma síndrome da soneca. Eu não vou saber em inglês como é que diz, mas é síndrome do modo soneca. A gente no celular hoje, o despertador tem um modo soneca. Antigamente não tinha, né? E era aquele despertador bem estridente, redondo, cheio de ponteiro e de botão. E aquilo quando tocava parecia um carro velho batendo do seu lado, né? Porque ele não só tocava a campainha, tocava a lataria do despertador. Mas era melhor do que os celulares nesse sentido. Porque ele fazia um estardalhaço, ou você acordava e não tinha soneca. Não tinha como você ir lá e apertar o botão, soneca. Vou dormir mais um pouquinho. E aí o autor desse vídeo, eu ia até passar, mas não vou passar, mas ele dizia o seguinte, que tem um problema nisso. É que nesse modo soneca a gente usa e a gente fica, nem volta a dormir, fica calculando quanto tempo a gente tem ainda para usar o modo soneca, até não chegar atrasado. E o problema está que nesse momento que você está pensando, seu pensamento está lento e lhe engana. Porque você pensa que tem tempo, mas não tem. E você então, aí você deixa assim, você tem um compromisso 6 da manhã, coloca para 5h30, porque você tinha pensado em muitas coisas que você ia fazer até chegar no trabalho. Mas aí tocou 5h30, você soneca 10 minutos. E ficou calculando, eu ainda tenho 20 minutos. Mas hoje eu não vou então tomar banho, já estou tomando banho de ontem, vou só escovar dentro, a roupa eu já estou quase com a roupa do corpo, já estou quase pronto, o cabelo é só passar o pente e dá para dormir mais uns 10 minutos. Mas aí você esqueceu que não é bem assim, que alguém também acordou, que ocupou o banheiro, que deu alguma vontade de você fazer algo mais, você acordou com uma necessidade fisiológica diferente, e aí você ficou dormindo mais 10 minutos. Você foi enganado, sua mente enganou, e você chega atrasado, porque você confiou em você, e naquele momento não dava para confiar, tinha que colocar o despertar e você ir embora. Tem que acordar 5h30, 5h30, não dá para acordar 5h40. E depois que eu vi esse vídeo, queridos, eu tirei os meus despertadores do modo soneca. Agora pense isso, o efeito disso na vida espiritual. Aplique isso na vida espiritual. Você colocar a sua vida no modo soneca em relação à vida espiritual. Não, deixa para lá e depois. Eu vou orar, eu vou criar o hábito de orar. Mas não essa semana não. Deixar para a semana que vem. Eu vou ler a Bíblia esse ano. Aí começa o ano, lê Gênesis 1. Aí no dia 1. Dia 2, eu vou ter tempo para ler, ainda tem 364 dias, 363, 362, 365, 300,
Vou deixar para ler, ainda dá tempo. 150 dias, soneca, dá tempo. E aí você não lê a Bíblia, chega no final do ano e você diz, poxa vida, o que é que eu fiz? Vou então fazer um voto para ler o ano que vem. Aí em dezembro, dia 31, Senhor, eu prometo que esse ano eu leio a Bíblia. A gente está colocando as coisas espirituais no modo soneca. Eu vou me dedicar mais à igreja, esse ano eu vou trabalhar mais, vou evangelizar, vou entregar folhetos. Mas aí começa o trabalho, começa o ano e você coloca no modo soneca. Não, essa semana não, semana que vem. E assim, queridos, a gente vai para as coisas de Deus colocando a vida no modo soneca. E para a volta de Cristo? Você está pensando que você controla. Porque Jesus não disse nem o dia nem a hora, então ele deixou comigo? Não deixou com você. Ele sabe, o Pai sabe e já está marcado. Não, você não tem controle, nem sobre a sua vida, nem sobre a volta de Cristo. Jesus pode ser a qualquer momento. E vai pegar muita gente de surpresa. Vai pegar muita gente de surpresa. Você tem que tirar a sua vida do modo soneca. Não é nem do modo de sono profundo, é soneca. Alguns estão no sono profundo, tem que acordar. Tem que ouvir aquilo que Paulo diz em Efésios 5, 3, 14. Diz, desperta tu que dormes. Levanta-te, Cristo te iluminará. Tem gente que ainda está morto espiritualmente. E mesmo estando na igreja, preste atenção nisso. E esse autor também cita esse texto, ele diz uma coisa bem sutil ali, mas bem importante. Ele diz que Paulo compara quem está dormindo a mortos espirituais. Desperta tu que dormes. Né? Levanta-te dentre os mortos. Então, queridos, você está na igreja, mas a mensagem não faz sentido para você. E interesse pela vida espiritual você não tem. Você vem para a igreja por vários outros interesses. Não, porque lá eu vou encontrar meu namorado, porque lá é bom, o pastor é gente fina. Não é de espessura, é de... talvez não seja chato. Não é bonito também, então não sei. Mas lá tem gente legal, a igreja é acolhedora. Mas não é por isso, querido. Você tem que vir aqui principalmente por causa de quem? De Cristo. Do seu coração ferver por causa da presença de Jesus. Você tem que sentir a presença de Jesus aqui. E não é obrigação do pastor fazer isso. É sua. É sua buscar a Deus durante a semana e chegar aqui já fervoroso. É sua ser fervoroso durante o dia na semana e chegar aqui e dizer, Senhor, muito obrigado. Chorar na presença de Jesus e já ter intensidade no relacionamento com Deus. Isso não é proporcionado pela igreja, é proporcionado por uma comunhão íntima. Você tem que ter isso durante o dia a dia da sua vida. Não pense que um domingo, queridos, vai ser suficiente para uma comunhão com Jesus ou com Deus. A gente está subestimando a Deus. A gente acha que só no domingo, no culto, de 1h30, vindo no sermão, ou cantando louvores, vai ser suficiente para o meu relacionamento com Deus. Isso já é o que Deus pede de mim. Lamento informá-lo, com muita tristeza. Não é absolutamente o que Deus requer de nós em termos de comunhão. O que Deus requer de nós em termos de comunhão é no dia a dia. E ele diz aqui, vigiar e orar. Vigiar todo dia. Não dá para você parar de vigiar. Quando eu li essa passagem, eu li depois algumas ilustrações que a gente pode compartilhar com os irmãos aqui. Teve algo interessante. Um camarada, nos Jogos Olímpicos de 1960, em Roma, um jovem por nome Wim Essages esperava competir na corrida de 800 metros. Por 4 anos havia ele treinado para esse acontecimento, na esperança de levar honra a seu país, a Guiana holandesa. Neles se concentravam as expectativas de seu país, pois era o único filho que tomava parte nos jogos. Mas no dia do jogo, aquele irmão nem sequer correu. Adormeceu profundamente. E ninguém nem conseguiu acordar, não se sabe por quê. Mas ele perdeu a corrida dormindo. E querido, será que isso vai acontecer com você na volta de Cristo? Pode ter certeza, se você estiver desligado da vida espiritual, se você continuar levando sua vida somente interessado em dinheiro, em trabalho, em todo mundo que você possa gostar no mundo, em prazer, em lazer, em jogos, em brincadeira, em teatro, em filme, em celular, internet, ligado disso, não tem nada disso, mas não estiver ligado em Cristo, você vai ser pego de surpresa, vai estar dormindo na volta de Cristo. E você vai lamentar e dizer assim, por que eu não dei ouvidos a tantas exortações que eu vi para que eu pudesse dar atenção à minha vida espiritual? Quando a gente diz para você orar, queridos, não é para você simplesmente satisfazer a Deus, é para você ser abençoado.
É para você se tornar uma pessoa cada vez mais confiante em Deus, cada vez mais sinta prazer verdadeiro em Deus. Que a Bíblia diz que em Deus há fartura de alegria. E tem que ser um prazer isso, um deleite. Oração não tem que ser um peso, um fardo. Oração tem que ser um deleite. Existe um livro aí indicado no nosso boletim, que é do oração, do dever ao prazer. Oração não é um peso. Graças a Deus, oração é um deleite na presença de Deus. E a gente quer que todo crente sinta. Um jovem, a gente lembra das fábulas de Esopo? Eu me lembrei dessa fábula quando eu estava pensando nisso. Tem uma fábula, a lebre e a tartaruga, a fábula de Esopo. E ele conta que uma tartaruga e uma lebre discutiam sobre qual era a mais rápida. Então marcaram um dia e um lugar e se separaram. Ora, a lebre, confiando em sua rapidez natural, não se apressou em correr, deitou-se no caminho e dormiu. Mas a tartaruga, consciente de sua lentidão, não parou de correr. E assim ultrapassou a lebre que dormia e chegou ao fim, obtendo a vitória. Quando a tartaruga chegou então na linha final, vitoriosa, começaram então a festejar e a lebre acordou ouvindo os festejos de vitória da tartaruga. Queridos, é melhor ser tartaruga na vida espiritual do que ser lebre. Achar que está correndo muito bem, que tem muito talento, tem muita capacidade, que não precisa estar esperta, ligada em Deus, acordada, e vai dormindo, e vai colocando a sua vida no modo soneco. Em outras palavras, vigie, saia do modo soneco. Não só no celular, tira o celular também, vai fazer bem. Vai fazer bem. Se acordar 5h30, acorda. Não fique confiando que vai tocar de novo. Levanta-te, Cristo te iluminará. Segunda coisa, queridos, que o texto nos fala aí é aquele de vigiar e orai. Orar é uma bênção. Orar não é um fardo. Orar também não é só falar com Deus, é ouvir Deus falar conosco. Orar é manter comunhão, é viver em comunhão com Deus. E nesse sentido, queridos, eu queria citar aqui aquele panfleto escrito por John Riley. Isso há muito tempo atrás, esse autor escreveu isso e está citado nesse texto. Ele era anglicano, bispo, e ele escreveu um panfleto chamado Um Chamado à Oração. E ele escreve assim: eu pergunto se você ora, porque o ato de orar é um dos sinais seguros de um cristão. Todos os filhos de Deus na terra são iguais quanto a isso. A partir do momento que há qualquer vida e realidade a respeito da religião neles, eles oram. Assim como o primeiro sinal de vida em uma criança quando nasce para o mundo é o ato de respirar, do mesmo modo o primeiro ato de homens e mulheres quando nascem de novo é orar. Essa é uma das características que têm em comum todos os eleitos de Deus. A Ele clamam dia e noite, como Jesus fala na parábola do juiz iníquo, lá em Lucas 18:7. O Espírito Santo, que os torna novas criaturas, trabalha neles no sentido de adoção e os faz clamar: Abba, Pai, segundo Romanos 8:15. Orar faz parte de sua nova natureza, do mesmo modo que chorar faz parte da natureza da criança. Eles veem as suas necessidades de misericórdia e graça. Eles sentem o seu vazio e fraqueza. Eles não podem fazer de outro modo. Eles precisam orar. E ele continua: eu pergunto se você ora, porque não há nenhum outro dever na religião que seja tão negligenciado como a oração particular. Eu creio que há milhares de pessoas cujas orações são mera forma, um conjunto de palavras repetidas de cor, sem um pensamento sobre o seu sentido. Muitos até daqueles que usam boas formas, murmuram suas orações depois que se deitam, enquanto se levantam ou se vestem de manhã. Os homens podem pensar o que quiserem, mas podem ter certeza de uma coisa: isso, aos olhos de Deus, não é orar. Palavras ditas sem o coração são tão totalmente inúteis à nossa alma quanto o rufar dos tambores dos pobres pagãos diante de seus ídolos. Onde não há nenhum ato do coração, pode haver lábios e língua operando, mas não há nada que Deus escute.
Não há nenhuma oração. E isso, queridos, é uma alerta para nós. Nós, às vezes, só usamos esse tipo de oração. De manhã levanta, Senhor, obrigado pela noite. E é correndo para escovar os dentes, vestindo a roupa. Na hora do almoço, Senhor, muito obrigado pela comida. E tem até uma oração que a gente até brinca, né? Não faça bem, faça mal, faça bem, não faça mal, faça bem, em nome de Jesus, amém. Isso não é oração. A gente está até brincando com a oração. Você pode não gostar do que eu estou dizendo, querido, mas é importante para a sua vida. Orar tem que ser um hábito prazeroso. E mesmo no almoço, você tem que parar e pensar no que você vai dizer, porque você vai falar com Deus. Não é uma coisa só para você manter uma forma, manter uma rotina, não é para você dizer para os outros que você está orando, não é para os outros saberem que você é crente num restaurante que você está orando, não. Você está orando com contrição, está falando com Deus eterno. Você não está falando com o pastor, não está falando com um patrão seu, você está com quem a gente às vezes até tem mais deferência. Você está falando com o Senhor eterno, Deus Criador. Você vai se referir a Ele. Você tem que ter certeza do que você vai dizer. Você tem que escolher bem as suas palavras. Você tem que pensar no que você vai dizer. Então, queridos, paremos de fazer essas orações. Paremos para orar de verdade. Façamos o que Jesus nos ensinou. Feche a porta do teu quarto e ora em secreto, que teu Pai que te vê em secreto te abençoará. Cria o hábito da oração. Vamos mudar esse mau hábito que a gente criou no nosso país, de orações corridas, demonstrando que nós temos pouco tempo para Deus. É até um atestado de que nós estamos pouco preocupados, de fato, com a presença de Deus e com o tempo que nós temos que gastar com Deus. Eu não tenho tempo, pastor. Será que não tem tempo ou você não tem desejo de fazê-lo? Porque tudo que você quer, você encontra tempo. Tem gente que quer fazer algo, passa 2, 3 dias acordado, arranja tempo. Faz à noite, faz de meia-noite às 6 da manhã. Mas para Deus a gente vive dizendo, não tenho tempo. Para a minha vida espiritual eu não tenho tempo. Para orar eu não tenho tempo. E queridos, isso precisa mudar. Não saia daqui hoje dizendo, olha, eu ouvi um sermão, entendi e sem fazer nada a respeito. Não saia, porque é pior que você não ter ouvido, não ter entendido. Escute, preste atenção nisso. Amanhã você muda o seu hábito. Amanhã você acorda mais cedo se for preciso, 15 minutos mais cedo. E gaste 15 minutos numa oração respeitosa, silenciosa, ou mesmo com palavras, mas detendo-se para falar com Deus, dizendo, Senhor, queridos, eu tenho experimentado um renovo na vida de oração. Eu tenho compartilhado com os irmãos, não para que os irmãos me achem melhor do que ninguém, nem me achem que eu estou fazendo alguma coisa importante. Eu não estou fazendo nada. Mas uma das decisões mais importantes da minha vida esse ano foi começar a vir para a igreja às 6 da manhã para orar. E de 6 da manhã às 6h30 eu estou aqui. Eu estou convidando os irmãos para fazerem o mesmo que seja em casa. Quem puder, quem passa por aqui vem. Mas se não, acorde cedo e tenha um hábito de oração. E depois que comecei isso, eu não tive mais coragem de no almoço, ou no jantar, ou quando vou dormir, orar apressadamente. Eu agora paro e digo, Senhor, toma uma postura diferente. Sento direito na mesa, olho para a comida, olho para o que Deus me deu e digo, Senhor, não vou dizer qualquer coisa ao Senhor. Eu vou dizer, Senhor, obrigado pela comida que eu tenho à mesa. Reconhecendo de fato que não fui eu quem as criou, mas foi o Senhor que nos criou. Da tua mão eu estou recebendo. Eu digo, Senhor, obrigado. Com calma, com palavras certas, com tranquilidade, sem pressa para comer, porque o meu Deus é mais importante do que a comida que eu vou comer. A graça dele é melhor do que a vida. Ele é quem me dá prazer, é dele que eu recebo tudo, e é a ele que eu tenho que ser grato de maneira mais apropriada possível. Não posso ser negligente com ele. Não posso tratá-lo, querido, como eu trato a qualquer outra pessoa, qualquer outro objeto na minha vida. Eu lembro de eu acho que foi um John Stott,